Muitas vezes achamos que pecado é pecado e que todos são iguais aos olhos de Deus. Mas e se eu te disser que existem pecados que são piores do que outros? A verdade é que a Bíblia fala de alguns pecados que são muito mais destrutivos, não só na nossa vida física, mas também sentimental e espiritual. Quer a prova disso? Então leia comigo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 618, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. A Bíblia trata a sexualidade com tanta seriedade que nos ordena fugir dela. Existem 4 pecados sexuais demoníacos incentivados por demônios, visando desviar os cristãos dos caminhos de Deus e garantir sua perdição. Vamos explorar cada um desses pecados com base bíblica. Parte 1. Masturbação. Pecado contra o templo do Espírito Santo. Embora a Bíblia não mencione diretamente a masturbação, em 1 Coríntios 619, Paulo nos lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e isso nos dá uma ideia da seriedade que Deus atribui ao nosso corpo. O problema da masturbação não está apenas no ato em si, mas nos pensamentos impuros e desejos carnais que costumam acompanhá-lo. Esses pensamentos nos afastam da santidade que Deus espera de nós. Após cair nesse pecado, muitas vezes sentimos culpa e vergonha, e percebemos uma distância em nossa relação com Deus. Além disso, a masturbação pode causar mudanças hormonais que roubam nossa motivação e energia, gerando uma sensação de impureza e indignidade. Espiritualmente, esse pecado contamina nossa alma e enfraquece nosso espírito, dificultando nossa conexão com Deus psicologicamente. Nos aprisiona em um ciclo de isolamento emocional e afastamento de amigos e irmãos na fé. A distorção da visão sobre intimidade e amor pode prejudicar a formação de relacionamentos saudáveis. Apesar de parecer inofensivo à primeira vista, por não causar danos visíveis imediatamente, a masturbação ao longo do tempo mina nossa capacidade de nos aproximarmos de Deus e das pessoas ao nosso redor. Nosso corpo foi criado por Deus para ser um templo onde o Espírito Santo habita, portanto, é nosso dever cuidar dele com zelo. Parte 2. Pornografia. A armadilha da imoralidade sexual. A pornografia é uma das maiores tentações da era moderna. Facilmente acessível e amplamente difundida, ela distorce completamente a visão que Deus tem sobre a sexualidade, transformando-a em algo egoísta e degradante. Ao consumir pornografia, não estamos apenas pecando com os olhos, mas também com a mente e o coração. A pornografia nos leva a enxergar as pessoas como objetos de prazer, desconsiderando sua dignidade como seres criados à imagem de Deus. Essa prática prejudica não só quem consome, mas também os relacionamentos ao redor. Casamentos são abalados, a confiança é quebrada e a verdadeira intimidade é substituída por uma busca incessante por gratificação pessoal. Além disso, o consumo excessivo de pornografia está diretamente ligado ao aumento da violência contra as mulheres, refletindo uma cultura hipersexualizada que objetifica o corpo feminino. Espiritualmente, a pornografia nos afasta da presença de Deus, criando uma barreira entre Ele e nós. Quem está preso nesse vício muitas vezes sente dificuldade em estabelecer uma comunhão verdadeira com o Senhor. Portanto, é fundamental reconhecer os danos causados pela pornografia e buscar libertação através do arrependimento sincero e da busca pela santidade conforme os princípios divinos. Parte 3. Fornicação. Uma conexão que vai além do físico. A fornicação, que consiste em relações sexuais fora do casamento, é um pecado que traz consequências sérias. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 618 a fugir da imoralidade sexual, pois todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Esse pecado vai além do aspecto físico e cria uma ligação espiritual profunda entre as pessoas envolvidas. Deus planejou a união sexual para ser vivida dentro do casamento.
como uma expressão de amor e compromisso mútuo quando essa união ocorre fora desse contexto. Gera confusão, dor e muitas vezes resulta na perda do propósito divino para a vida das pessoas. Muitos jovens cristãos lutam com a tentação da fornicação, cedendo aos desejos da carne em detrimento da vontade de Deus. Essa prática traz um desgaste emocional e espiritual significativo, prejudicando a estabilidade dos relacionamentos e afastando a intimidade genuína que deveria existir entre marido e mulher. Além das consequências emocionais, a fornicação estabelece uma barreira espiritual entre o indivíduo e Deus, comprometendo a comunhão com o Senhor. Se você se identifica com essa luta contra a fornicação, saiba que há esperança em Cristo para superar esse pecado e viver de acordo com os padrões divinos de pureza e santidade. Parte 4. Adultério. A destruição da confiança e da alma. O adultério é um pecado que vai além da quebra da fidelidade conjugal. É uma traição não apenas contra o cônjuge, mas contra Deus, que instituiu o casamento como uma aliança sagrada. Quando olhamos para a história de Davi e Batseba, vemos como um ato de adultério pode desencadear consequências devastadoras. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, caiu nesse pecado e enfrentou tragédias familiares e emocionais como resultado. O adultério corrói a alma do indivíduo, gerando sentimentos de culpa, vergonha e remorso profundos, mesmo após o arrependimento. As cicatrizes emocionais e espirituais persistem, a confiança é abalada, a intimidade é comprometida e a harmonia familiar é afetada. No entanto, assim como para Davi, há perdão e restauração disponíveis em Cristo. Reconhecer o pecado de adultério é o primeiro passo para buscar a graça redentora de Deus. Apesar das consequências dolorosas desse pecado, não há nada que o sangue de Cristo não possa redimir. Que aqueles que lutam com a tentação do adultério encontrem esperança na misericórdia divina e busquem viver em santidade conforme os princípios estabelecidos por Deus. Parte 5. Arrependimento e perdão. Reconhecer os pecados sexuais diante de Deus, buscar sua graça infinita e viver em santidade conforme seus padrões. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração espiritual e emocional. Ao reconhecer os pecados sexuais cometidos, é fundamental se voltar para Deus em arrependimento sincero, confessando as falhas e buscando o perdão divino. A graça de Deus é infinita e seu amor é capaz de perdoar até os pecados mais graves. Buscar viver em santidade conforme os padrões estabelecidos por Deus é um processo contínuo que exige humildade, perseverança e fé. Ao se arrepender dos pecados sexuais e buscar a orientação do Senhor, é possível experimentar a libertação do peso da culpa, a restauração da comunhão com Deus e a renovação espiritual completa. Que aqueles que lutam com os pecados sexuais encontrem no arrependimento e no perdão de Deus o caminho para uma vida transformada e restaurada. Parte 6. Consequências devastadoras dos pecados sexuais. Os pecados sexuais não apenas afetam a esfera espiritual, mas também deixam marcas profundas em nossa vida emocional, mental e relacional. A masturbação, pornografia, fornicação e o adultério têm o poder de corroer a autoestima, gerar sentimentos de culpa e vergonha, distorcer a visão sobre relacionamentos saudáveis e minar a confiança em si mesmo e nos outros. Esses pecados criam um ciclo destrutivo que muitas vezes resulta em isolamento social, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis e uma sensação de desconexão com Deus. Além disso, as consequências espirituais dos pecados sexuais podem incluir uma barreira entre o indivíduo e a presença divina, dificultando a experiência da graça e do perdão de Deus. É fundamental reconhecer não apenas o impacto imediato desses pecados, mas também as cicatrizes emocionais profundas que podem perdurar por muito tempo se não forem tratadas com arrependimento sincero e busca pela restauração em Cristo. Parte 7. Restauração em Cristo. A jornada de restauração.
Após os pecados sexuais, apesar das profundas marcas deixadas pelos pecados sexuais, a esperança em Cristo é a luz no fim do túnel. A restauração em Cristo não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade transformadora que pode mudar vidas ao reconhecer nossas falhas e nos arrependermos sinceramente diante de Deus. Abrimos espaço para a atuação poderosa da graça divina. Essa graça não apenas perdoa, mas também restaura, cura e renova. O perdão de Deus é completo e incondicional, capaz de apagar todo o peso da culpa e da vergonha causados pelos pecados sexuais. A jornada de restauração em Cristo envolve um processo de cura interior, onde as feridas emocionais são tratadas com amor e compaixão divinos. É um caminho de redenção, onde a alma é lavada e purificada pela misericórdia do Senhor. Que aqueles que buscam a restauração em Cristo encontrem conforto na certeza do perdão divino e na promessa de uma vida renovada em santidade e pureza. Parte 8. Vitória sobre os pecados sexuais. Buscar viver em pureza conforme os planos de Deus para a nossa sexualidade, resistindo às tentações diárias. Alcançar a vitória sobre os pecados sexuais requer um compromisso diário com a santidade e a pureza estabelecidas por Deus. Não basta apenas evitar os pecados evidentes, como masturbação, pornografia, fornicação e adultério. Mas é necessário cultivar uma mente renovada e um coração purificado pela palavra de Deus. A vitória sobre os pecados sexuais não é uma conquista solitária, requer a graça e o poder do Espírito Santo agindo em nós, e através de nós devemos estar vigilantes contra as tentações que nos rodeiam, buscando refúgio na presença de Deus e na comunhão com nossos irmãos na fé. Ao nos submetermos à vontade de Deus e nos rendermos ao seu Espírito, somos capacitados a resistir às investidas do inimigo e viver em conformidade com os princípios divinos para a nossa sexualidade. Que a busca pela vitória sobre os pecados sexuais seja um processo contínuo de crescimento espiritual, onde a fé, a oração e a busca pela santidade nos conduzam à plenitude da vida em Cristo. Senhor meu Deus, em humildade e arrependimento, me coloco diante de Ti, reconhecendo os pecados sexuais que têm me afastado da Tua presença e do Teu propósito para a minha vida. Conceda-me a força para resistir às tentações e buscar a santidade em todas as áreas da minha sexualidade, em todas as áreas da minha sexualidade, em todas as áreas da minha sexualidade. Purifica-me, Senhor, de toda impureza e restaura em mim um coração puro e sincero. Que o Teu Espírito Santo me guie em cada passo, renovando minha mente e fortalecendo meu espírito para viver conforme a Tua vontade. Quebranta-me, Senhor, das correntes do pecado e conduza-me à liberdade que há em Cristo Jesus. Que a Tua graça abundante me envolva e me capacite a viver uma vida de pureza e santidade diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sentiu a necessidade de buscar uma transformação em sua vida, saiba que nunca é tarde para recomeçar. Deus é misericordioso e está sempre de braços abertos para receber aqueles que desejam se arrepender e seguir seus caminhos. Que a luz da palavra de Deus ilumine o seu caminho e que a esperança em Cristo renove as suas forças. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada, pois o Senhor está ao seu lado em todos os momentos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça e o amor de Deus te envolvam e te fortaleçam para viver uma vida conforme a sua vontade. Amém. Se você se identificou com essa mensagem, ou conhece alguém que precisa ouvir sobre esses temas tão importantes à luz da Bíblia, compartilhe este vídeo para abençoar vidas. Deixe seu like se essa mensagem falou ao seu coração. Que este conteúdo possa abrir seus olhos para as armadilhas do inimigo. Lembre-se sempre da esperança em Cristo Jesus para transformação e restauração. Que Deus te abençoe abundantemente.